turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2021, estou aqui de novo com vocês, só que agora trazendo a nossa aula de língua portuguesa. Vamos para a nossa correção, não é? Como é de costume. Nossa última aula de língua portuguesa foi no dia 6, que foi terça-feira agora, né? Antes de ontem, certo? Ainda não iniciamos o novo assunto, vamos iniciar hoje. Então, nessa aula de terça, fizemos uma revisão. Falamos sobre a ortografia e foi feita uma revisão sobre a ortografia, toda a ortografia que estudamos na unidade 1, certo? Palavras com E e I, palavras com F, V, palavras com D e T, com T e D, e palavras com P e B. Aí, quando eu fiz essa revisão com vocês, eu mostrei a importância de conhecer as palavras para poder fazer a escrita correta, não é? Então, como é que eu vou fazer para conhecer as palavras? Eu só vou conhecer palavras se o meu vocabulário, se a quantidade de palavras que eu... vocabulário de todas as palavras que eu conheço, certo? Então, para isso, para eu escrever corretamente, eu tenho que ter esse meu vocabulário extenso, vasto, cheio, né? Então, eu só vou ter um vocabulário riquíssimo em vários tipos de palavras, eu conhecer outros tipos de palavras, se eu ler, certo? Tudo é a partir da leitura. Quanto mais eu leio, mais enriqueço o meu vocabulário. Por quê? Porque vai surgir alguma palavra no texto que você não conhecia e vai passar a conhecer a partir daquele momento. Daí a importância de estar sempre lendo para conhecer novas palavras, certo? Na atividade, eu pedi para que você escrevesse 5 palavras com V e 5 palavras com F. Eu coloquei alguns exemplos aí, tá? O bom é que você faça de acordo com o seu conhecimento, não é isso? Palavras com F: fada, fivela, foca, fogão, Fábio. Palavras com V: vela, Vanessa, vaso, vassoura, vida. Outras palavras aí, eu sei que vocês usaram a criatividade. Recebi de alguns alunos, estou muito feliz com a participação de vocês. Atividade 2, leia as palavras abaixo com atenção e copie-as corretamente. O que é que acontece com essas palavras aí? Estão todas escritas erradas. Vocês teriam que ler e depois escrever corretamente. Então, a primeira palavra aí era perdão. Perdão não existe. Então, a palavra correta, perdão. Pequeno, palavra correta, pequeno. Planta, palavra correta, planta. Baleia, palavra correta, baleia. Boca, palavra correta, boca. Banheiro, palavra correta, banheiro. O que é que eu mostrei a vocês com essa atividade? Eu quis mostrar a vocês o som da letra P e B, que é muito parecido, gente. Muito parecido mesmo. Quando eu falo baleia, 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 pode parecer que estou falando baleia, baleia, certo? Então é muito parecido. Por isso que eu coloquei essa atividade para que vocês tivessem essa noção do quanto era parecido o som da letra P e da letra B. E na terceira atividade, recortar de revistas e jornais palavras com as letras do quadro. Palavras com a letra T e palavras com a letra D. Essa é a resposta pessoal. Então, poderia ser 3, 5. Eu só não espero que vocês tenham colocado apenas uma palavra com cada uma dessas letras, tá certo?
Tem um certo espaço aí no caderno de vocês, então dá para colocar as palavras. Pronto, essa foi nossa atividade de revisão, só da parte de ortografia, tá? Tivemos a parte da gramática também, mas aí a gente falou bastante sobre ela, que foi alfabeto, ordem alfabética, sílaba, classificação das sílabas. Acho que foram esses assuntos, né? Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Falamos sobre alfabeto, ordem alfabeto, letra maiúscula e minúscula, não posso esquecer. E a sílaba, que vinha a classificação da sílaba quanto ao número de sílabas, né? Então, mastigamos bastante esse assunto da parte da gramática. Aí eu dei uma reforçada agora na parte da ortografia, só para deixar bem fixado na nossa mente, certo? Hoje, quinta-feira, 8 de abril, estamos iniciando a unidade 2, tá? O capítulo 2 do nosso livro. Esse aqui, ó, do nosso livro Sucesso. Tá vendo aqui? Capítulo 2. Pois bem, hoje vamos iniciar. Antes eu deixo de falar para vocês da dinâmica, né? Toda dinâmica, ela era feita através do conhecimento próprio, né? A minha experiência. Então, não recebi, certo? De vocês, eu acho que um ou dois que me mandou. Então, a turma é grande. Tenta fazer, porque é bem importante para o nosso amadurecimento, tá certo? Essa questão do socioemocional, quando eu consigo lidar com algumas frustrações, com algumas situações em que me coloca medo, tristeza. Então, trabalhando o socioemocional, eu consigo resolver vários problemas, vários conflitos, sem a necessidade de causar uma grande confusão, tá certo? Resposta pessoal, 1, 2, 3 e 4. Aguardo a foto da atividade de vocês. Então, agora sim, iniciando a unidade 2, nossa aula de hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2021, é atividade de leitura de imagens. Lembra que fizemos isso na unidade passada, né? Uma imagem não verbal, onde a gente faz a leitura, onde a gente faz a observação e depois responde oralmente. A imagem é essa aí, ó. Vamos observar essa imagem e temos algumas perguntas onde vocês vão responder oralmente, tá? Não precisa escrever nada, apenas responder oralmente. Quem quiser mandar um áudio com as respostas, tranquilo. Vai ser ótimo para mim. Então, as perguntas são as seguintes aí no livro de vocês, na página 46. Leitura de imagem. Aí diz o seguinte: trabalhando a oralidade. Descreva o que você percebe na imagem. O que a gente consegue observar e perceber aí nessa imagem. Onde as crianças estão reunidas? Provavelmente uma sala de aula, né? O que significa criança com as mãos pintadas? O que é que você acha que significa essa imagem aí? Quais atividades podem ser feitas em um ambiente assim? Nesse ambiente aí, onde as crianças estão, o que é que você acha? Que atividades podem ser feitas? 5. A escola é um lugar muito importante para nós. Lá desenvolvemos a nossa aprendizagem, construímos muitos conhecimentos e fazemos muitas amizades. Você acha que a imagem acima representa bem essa verdade? Justifique sua resposta. 6. Como é o relacionamento entre você e seus amigos? Como a gente já observou aí a imagem, viu que esse daí é um ambiente escolar,
Então, todas essas respostas são referentes a esse espaço, certo? Falando novamente, em sala, essas respostas vão ser dadas ao momento em que eu vou fazendo a pergunta. Porém, como vocês estão com aulas remotas, né? Seria interessante que vocês gravassem um áudio e mandassem para mim, com essas respostas, dando essas respostas, me falando o que é que você acha de cada um desses pontos, certo? Leitura de imagem, a gente já viu na unidade anterior, que é justamente isso, a gente observar bem a imagem e conseguir responder sobre ela. A mesma coisa é feita na leitura de um texto escrito, um texto verbal, não é? Tem aí na 47, lendo o texto. E a gente traz o livro nos traz hoje um gênero textual diferente. A gente está acostumado com textos, fábulas, né? Contos de fadas. Dentro de produção de texto, a gente já viu vários textos, né? Contos, já vimos vários gêneros, né? Falamos sobre lista, propaganda. Hoje, o nosso livro Sucesso vem trazendo aí, ó, lendo o texto, um gênero textual. Tem aí, Colônia de Férias, Construir o Futuro. Dia 20, data, né? De 20 a 30 de janeiro, local Fazendinha da Escola, de 4 a 2, inscrição da escola. Em nossa colônia de férias, as crianças festas e exposições para aproveitar a experiência da colônia, sem esquecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Ativas, as mais sempre atualizadas. 2. Atividades como teatro, boliche, turismo e parque aquático para se divertir e aproveitar o aprendizado lúdica. Esse é um gênero folheto. É um texto pequeno que serve para informar ou vender algo. Geralmente em duas partes. Geralmente ele vem dobradinho para poder abrir, tem uma capa, né? Ou então vem uma do lado da outra mesmo, só que menorzinho. Esse é o tipo folheto. A gente vê bastante em clínicas, em lojas de produtos de maquiagem, a gente tem esses folhetos. Imobiliárias também, né? Fazendo propaganda de imóveis. Pois, qual a relação desse texto, desse tipo de texto com o outro que a gente acabou de ver? A relação são dois textos, porém um é verbal e o outro é não verbal. Um não tem texto nenhum, a gente vai ter que desenvolver a nossa pressão, o que a gente está entendendo daquela. E o outro vem com um pequeno texto, já nos dando informações do que é que está sendo passado para a gente. Nesse texto, na página 47, nos traz o vocabulário. E o vocabulário vem com 4 palavras. A primeira, cognitivas, que significa relacionadas ao conhecimento. Textualizado, que está relacionado a uma situação ou circunstância. Exposições, apresentadas de jogos, divertimento, mais que qualquer outra coisa. Então, essas são as palavras do nosso vocabulário. Vamos precisar delas nas atividades. E tem, pois bem, no estudo do vocabulário é que vamos utilizar o nosso vocabulário para responder, tá? Então, fiz 2 tipos de não ter escrita, né? Ser apenas visual e o outro é textual, né? Que a gente viu lá no livro de texto e de gênero, esse gênero textual. Folheto, ele não vem lá no nosso livro. Esse livro Sucesso vai trazer um outro gênero, enriquecer o nosso conhecimento. Pois bem, para esse assunto, como a gente já fez toda a nossa revisão, beleza? A partir de hoje já é um novo conteúdo da unidade 2, da segunda unidade. Como é um novo conteúdo, eu não vou passar caderno para vocês, vocês vão realizar as atividades do livro
Hoje não tem Aprender Mais, porque a semana da próxima aula tem conteúdo de ortografia e de gramática, mas a parte de texto, né? E um texto escrito, né? Um texto que é só a imagem e o outro que tem as informações, onde a gente não precisa apenas observar, a gente consegue ler e identificar o que está nos informando ali. Pois bem, eu vou deixar duas dessas atividades. É a 48 e a 49, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês, que é o a 40, e a 49. A 48 vem a atividade 1 e 2 e diz assim: releva o parágrafo substituindo as expressões destacadas pelas palavras do quadro abaixo. No nosso vocabulário, exposições lúdicas e contextualizadas. Dentro desse pequeno texto, vem palavras destacadas, palavras escritas mais escuras, certo? Aí a gente só vai ter que trocar essas palavras por uma dessas que estão no quadro. O texto é o seguinte, o parágrafo é o seguinte: as crianças foram à colônia de férias e, no primeiro dia, foram a apresentações organizadas de um assunto, que davam temas relacionados a uma ação ou circunstância. No segundo dia, elas se dedicaram a atividades relacionadas a jogos, davam do que a qualquer outra coisa. Todos divertiram muito. Vocês vão ter que trocar as estão mais escuras. Porém, todo texto, todo parágrafo precisa ser copiado, tá? Ah, não, eu só vou quitar, só vou trocar as palavras que estão em destaque. Não. É preciso copiar todo o texto. As crianças foram à colônia de férias. No primeiro dia foram a exposições que mostravam temas contextualizados. No segundo dia, elas se dedicaram a atividades lúdicas e todos se divertiram muito. É isso aí. Para isso, foram colocadas 5 linhas, né? Porque o parágrafo é grande. Mas como vocês vão substituir as palavras, ele vai dar uma diminuída. Mas eu acredito que vai dar aí tranquilo para escrever nessas 5 linhas. 2. Pinte as figuras que representam a frase abaixo. Tem aí 3 figuras e a frase é a seguinte: na colônia de férias, Felipe participou de atividades cognitivas. Tem aí Felipe jogando bola, Felipe lendo e Felipe assistindo a uma apresentação. Vocês vão pintar apenas 2 que mostram Felipe participando de atividades cognitivas. E o significado lá no vocabulário que diz conhecimento, é aquilo que nos traz conhecimento, que nos ensina alguma coisa, certo? Aí você vai pintar 2 dessas imagens. Na página 43 e 4, a 3 diz assim: circule a cena que representa um parque aquático. Um parque de diversão e tem outra aí, é o parque aquático. 4. Desenhe no espaço abaixo uma atividade lúdica de que você gosta, uma atividade que você gosta de fazer, que seja lúdica. Ah, mas o que é uma atividade lúdica? Relativa a jogos que visam o divertimento mais do que qualquer coisa. Então, preste atenção para poder fazer. Já na página 5, o texto é aquela atividade que mostra o texto. O que foi que você entendeu? Texto. E que vai ser aí nessa página. Tem a atividade 1, 2, letra A e B, 3, 4 e na atividade 1 ele pergunta de que assunto trata o folheto. Volta lá na página do vem do texto, na página 47 e logo aqui na frente vem do folheto. Letra A. Qual é o nome da colônia de férias? Tá? Na página 47. B. Quando ocorrerá a colônia de férias? Quando é que vai acontecer? Qual é a data? Tá também lá na frente. 3. Em seu bilhete que você vende um produto ou faz os dois? Ele está vendendo ou está fazendo os dois? Daí tua resposta, tá? Resposta pessoal nesse daí. 4.
Relacione as atitudes de acordo com a legenda. A legenda é essa daí que um diz assim, exposições oficiais. Na Lilás tem número 2, atividades lúdicas. Tem 2 de atividades e exposições oficinas. Qual é o número 1 ou 2? No primeiro, cineminha, teatro, boliche, turismo e parque aquático para se divertir e aproveitar o aprendizado da data, né? No outro tem para aproveitar a experiência da conhecidas relativas às mais novas teorias, sempre de modo contextualizado. Então, coloca no quadrinho aí o número 1, número 2, tá? De acordo com a legenda. 5. Em qual das imagens abaixo as crianças participando de atividades lúdicas? Pinte-a. Tem 2 imagens, vocês vão pintar apenas aquela em que as crianças estão participando de atividades lúdicas, tá? Esqueceu o que é lúdico, contextualizado, vai lá no vocabulário e vê a definição, tá certo? Bem, aqui, mostrar vocês a questão do unidades. Eu preciso receber, eu preciso saber se vocês estão fazendo as atividades. Para mandar as fotos, para mostrar, para eu poder corrigir, vai falando comigo, vai dizendo, Teixeira, eu estou fazendo, não está dando para enviar agora, mas está tudo pronto, deu uma atrasada, mas eu vou colocar em dias. Me dá respostas, tá certo? Sobre as atividades de vocês, para que eu saiba se vocês estão participando ou não. E qualquer dúvida, qualquer dica para melhoria dessas aulas, manda lá no aplicativo. Tia Sheila, seria legal se ela fizesse tal coisa, seria legal se a senhora fizesse de tal forma, e ser chamado que um manda para o outro. Eu não dou meu feedback a vocês, o que ficou legal, o que é que precisa corrigir em vocês o feedback. Beleza? Coloquei lá no nosso aplicativo, né, muitos pedidos, então eu fiz, coloquei, se der uma ampliada, vai ver lá, ia tentar se organizar para fazer alguma comemoração que não seja com aglomeração, né? No final do primeiro semestre, em junho, antes do segundo semestre. No início, 2 ocasiões para poder os aniversariantes, certo? Então,